Olá, meus grandes amigos, sejam bem-vindos à Academia da Prevenção, o meu não, mas o nosso canal de segurança e saúde no trabalho. E hoje, meus queridos, dando continuidade à nossa série sobre os riscos ambientais, vamos tratar hoje do agente vibração, principalmente no que diz respeito às mudanças que foram feitas aí nas NRs, na norma regulamentadora NR15, no seu anexo 8, e a introdução também do anexo 1 na NR9, o Programa de Prevenção a Riscos Ambientais, tá certo? Então, vamos dar continuidade aí ao agente vibração, conceito técnico. Salve, meus queridos, tudo bem? Dando continuidade aí à nossa sequência sobre os riscos ambientais, vamos continuar falando sobre o risco físico, mas do agente vibração. Vamos entender aí o conceito técnico dele, principalmente em relação às mudanças que teve recente aí no anexo 8 da NR15, atividades e operações insalubres, e também a introdução do anexo 1 na NR9, o Programa de Prevenção a Riscos Ambientais. Então nós vamos ilustrar dentro do nosso contexto aí como a gente vai fazer os levantamentos quantitativos, as avaliações mediante aí essas mudanças aí que ficaram bastante interessantes e facilitaram muito a nossa vida, principalmente no aspecto da proteção da saúde do trabalhador. Então, para a gente compreender um pouquinho melhor, vamos dar continuidade aí ao agente vibração, conceito técnico. Para vocês entenderem, dentro desse contexto amplo aí dos anexos da NR15, o anexo 8 ele era muito resumido e muito básico nas questões de estabelecer parâmetros técnicos com a exposição à vibração. Com a mudança que teve em 13 de agosto de 2014, facilitou bastante a vida aí dos profissionais da área de segurança e saúde no trabalho, Então a gente vai compreender um pouquinho melhor dentro do aspecto legal. Estabelecer critérios para a caracterização das condições de trabalhos insalubres decorrente da exposição às vibrações de mãos e braços, as VMB, e as vibrações de corpo inteiro, as VCI. Então o anexo já tem esse parâmetro aí para estabelecer, Então esse é o objetivo tópico aí do anexo 8 da NR15, Ou seja, os procedimentos técnicos para avaliação quantitativa das vibrações de corpo inteiro e as vibrações de mãos e braços, os estabelecidos nas normas de higiene ocupacional da Fundacentro. Até aí, gente, olha só que interessante, Ele está dando uma base legal para a gente estar seguindo aí as normas de higiene ocupacional da Fundacentro, que vai ajudar bastante a gente a ilustrar melhor todo esse contexto aí da questão da exposição à vibração. E lembrando que esse anexo aí, foi alterado em 2014, como havia comentado, Então vamos continuar aqui. Então, se ele já dá como base as normas de higiene ocupacional conhecidas como NHO, Então, dentro do nosso contexto, podemos ter aí a norma de higiene ocupacional 9, avaliação da exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro, e mais a NHO 10, avaliação de exposição ocupacional às vibrações de mãos e braços. Olha só que interessante, Então nós temos aí duas legislações técnicas que podem estar nos ajudando, que vão nos ajudar bastante aí dentro do nosso contexto da exposição às vibrações tanto de corpo inteiro como as localizadas, no caso aqui, de mãos e braços. Beleza? Vamos continuar aqui com a nossa videoaula, a nossa disseminação do conteúdo. Dentro do anexo 8 ainda, caracteriza-se as condições insalubres caso seja superados os limites de exposição ocupacional diária das vibrações de mãos e braços, as VMB, correspondente ao valor da aceleração resultante da exposição normalizada AREN de 5 metros por segundo elevado ao quadrado. Então olha só, gente, que interessante que o anexo 8 nos traz. Ele dá aí um parâmetro técnico de limite de exposição que não pode ser ultrapassado aos 5 metros por segundo elevado ao quadrado. Isso para vibrações de mãos e braços, correto?
Então nós já temos aí um nível de exposição máxima, um limite de tolerância. Legal, não é? Então já fica mais fácil a gente compreender um pouco melhor. Caracteriza-se as condições insalubres caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária às VCI, vibrações de corpo inteiro, né? O valor da aceleração resultante da exposição normalizada AREN em 1,1 metros por segundo elevado ao quadrado. Então também nós temos um limite aí de exposição para as vibrações de corpo inteiro, que não podem ultrapassar 1,1 metros por segundo elevado ao quadrado. O valor da dose de vibração resultante não pode ultrapassar também a 21,0 metros por segundo elevado a 1,75. Então nós estamos falando de exposição, né, que não pode ser ultrapassada em 1,1 metros por segundo. E estamos falando também de dose de vibração resultante, que não pode ser ultrapassada em 21 metros por segundo elevado a 1,75. Tudo bem, gente, essas grandezas parecem complicadas de se entender, mas é bastante simples. Normalmente, com a instrumentação correta, com o equipamento correto para aferição, a gente consegue chegar nesses resultados com muita facilidade aí e compreender melhor o que o anexo 8 está pedindo aí dentro dos níveis de exposição. Isso aí é bastante tranquilo, a gente não precisa torrar o juízo para poder compreender isso aí, porque é bastante básico e explicativo também, tá certo? Então vamos continuar aqui. O anexo 8 nos traz também, para fins de caracterização das condições insalubres, o empregador deve comprovar a avaliação dos parâmetros acima descritos. Olha só que interessante. Então nós temos aí os dois parâmetros para as vibrações de corpo inteiro, que não podem ser ultrapassadas em 1,1 metros por segundo, e das vibrações de mãos e braços, que não podem ser ultrapassadas a 5 metros por segundo elevado ao quadrado, correto? Então esses são os parâmetros que a norma nos traz e que o empregador também, por meios de documentação e avaliação técnica, tem que comprovar que seus equipamentos, que suas ferramentas não ultrapassem esses limites, correto? Vamos continuar então? Legal. Olha aqui. As situações de exposições das VMB, vibrações de mãos e braços, e VCI, vibrações de corpo inteiro, superiores aos limites de exposição ocupacional, são caracterizados como insalubres de grau médio. Olha só que legal. A partir do momento que ultrapassou aqueles limites que a gente viu no início aqui da nossa aula, já é caracterizado como grau médio aí para efeito de insalubridade. Então o anexo 8 já caracteriza aí um nível, né? Olha só que legal. Então isso já nos ajuda bastante. A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição, abrangendo os aspectos organizacionais, ambientais, envolvendo o trabalhador no exercício de suas funções. Olha só, gente, para efeito de cumprimento desse requisito, precisamos entender aí todo o aspecto do ambiente de trabalho, dos equipamentos, das ferramentas e principalmente das atividades em que o trabalhador está aí se envolvendo dentro desses requisitos aí. Então, a gente vai ter que fazer uma análise quantitativa. Não tem jeito, a gente precisa quantificar o tempo de exposição, o tempo em que ele utiliza esses equipamentos ou ferramentas, até mesmo para a gente poder ter uma ideia aí desse fator de exposição, tá? Então, isso aí bastante tranquilo também para a gente estar fazendo a nível técnico, tá certo? Vamos continuar aqui então. Olha só. A caracterização da exposição deve ser de objeto de laudo técnico que contemple, no mínimo, os seguintes itens. Bem, então aí o anexo 8 já dá uma documentação para a gente, né? O que ela precisa conter, né? Primeiro, objetivo e data em que foram desenvolvidos os procedimentos. Beleza, isso aí é tranquilo. Descrição, resultado da avaliação preliminar da exposição, realizada de acordo com o item 3 do anexo 1 da NR9. Olha só, hein? Entra muita coisa da NR9 aí nesse documento, hein? Metodologia e critérios empregados, inclusas as caracterização e a exposição representativa da amostragem. Bem,
Aí nós vamos falar um pouquinho sobre o que, né, gente? Sobre os instrumentos, né? O medidor de vibração, no caso aí, para a gente ter uma amostra de como que foi feito toda essa avaliação, tá certo? Isso aí também não é um bicho de 7 cabeças, é bastante tranquilo se a gente tiver o recurso na mão, tá certo? Vamos lá. Instrumentais utilizados, bem como registro e certificação de calibração, ou seja, né, gente, isso aí é normal para qualquer documento, qualquer laudo técnico. A partir do momento que você tem que medir, aferir o nível, seja de ruído ou qualquer exposição aos riscos, a gente tem que ter, mediante a equiparação desse documento, o laudo de certificação e de calibração do equipamento, né, que conste que ele está calibrado, que ele está ajustado aos parâmetros técnicos para poder fazer aquela aferição, porque isso aí vai como documento base dentro do seu laudo, auxilia na orientação também, tá certo? Dados e objetivos respectivos à interpretação, beleza, a gente tem que colocar isso também dentro de um contexto que as pessoas consigam ler e entender. No conceito técnico ele é muito utilizado, mas também não podemos deixar de falar um pouquinho sobre o conceito das pessoas entenderem como que aquele documento está sendo interpretado. Então, muito cuidado nas linguagens aí, tá certo? Circunstâncias específicas que envolvam avaliação. Bem, aí você vai avaliar o que? Se essa exposição à vibração ela é uma circunstância de corpo inteiro ou de mãos e braços, você vai avaliar, beleza? Descrição e medidas preventivas decorrente e eventualmente existente e indicação das necessárias, bem como a comprovação de sua eficácia, ou seja, né, gente? Então a gente dentro do nosso laudo lá também precisamos descrever as medidas de controle necessárias aí para a exposição à vibração, seja quais for ela, de mãos e braços ou de corpo inteiro, tá certo? Então a gente precisa descrever as medidas de controle aí dentro desse documento, tá certo? Beleza, vamos continuar aqui. Bem, vamos falar então da NR9, né? O Programa de Prevenção a Riscos Ambientais, que foi introduzido também junto com a NR15, né? No anexo 8, entrou o anexo 1, de vibrações também. Mas vamos observar aí que dentro desse anexo, uma atenção em particular com o item 3, avaliação preliminar da exposição, né? Deve ser realizada a avaliação preliminar da exposição às vibrações de mãos e braços e as vibrações de corpo inteiro, no contexto do reconhecimento da avaliação dos riscos, considerando-se também os seguintes aspectos. Ou seja, né, gente, o item 3 ele dá uma base para a gente de como que esse documento, esse relatório, ele precisa ser elaborado. Então, dentro do contexto, a gente vai ver aqui que na linha A, o ambiente de trabalho, processo, operação, condições de exposição. Todos esses 3 aspectos devem ser levados em consideração para se ter o efeito quantitativo aí da questão da exposição. Só que não para só por aí, a gente também ainda tem, dentro do nosso contexto, características das máquinas, veículos, ferramentas ou equipamentos de trabalho. Devemos observar essas características em particular, até mesmo para compreender a correlação em que o trabalhador está desempenhando com ela, tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Informações fornecidas por fabricantes sobre os níveis de vibração gerados por ferramentas, veículos, máquinas ou equipamentos envolvidos na exposição quanto aos dispositivos. Olha só que interessante, né, gente? A partir do momento que nós temos a questão dessas ferramentas e equipamentos que geram vibração, precisamos compreender que dentro do prontuário da documentação desse equipamento tem que vir lá os níveis de vibração em que o fabricante já está pré-estipulando aí para a gente ter uma ideia de como fazer as medidas de controle, não é verdade? Agora, uma coisa que eu friso bastante atenção é a partir do momento que você aluga ferramentas desse tipo que geram vibração, tem que ser pedido, né, essa documentação até mesmo para você poder fazer esse controle melhor, o que muito não acontece por aí, tá certo? Mas a gente frisa essa questão porque a gente precisa ter essa medida, esse nível de vibração para a gente poder fazer as medidas de controle, tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Condições de uso,
estado, conservação de veículos, máquinas, equipamentos e ferramentas, incluindo componentes ou dispositivos de isolamento, amortecimento que interfiram na exposição dos operadores ou condutores. Olha que legal! O item D está falando se o equipamento já possui algum dispositivo que consiga estar atenuando ali, diminuindo a vibração no corpo do trabalhador, né? Por exemplo, se a gente falar sobre equipamentos como tratores, retroescavadeira, escavadeira e entre outros aí, equipamentos utilizados não só na terraplanagem, se eles já possuem aí, por exemplo, uma poltrona que consiga absorver aí essa vibração. Olha só que interessante. Então ele dá esse requisito para a gente, que de repente o equipamento já tem um atenuante, né, dessa vibração, e a gente precisa saber quanto que aquilo ainda vaza, ou seja, quanto que ainda aquilo vai para o trabalhador, tá certo? Vamos continuar. O item E, características da superfície de circulação, carga transportada, velocidade, operação, no caso das vibrações de corpo inteiro. Devemos considerar aí as vias de circulação em que esse equipamento, né, vai circular, se não tem muita ondulação, se não tem muita imperfeições no piso, no solo, né, porque isso também interfere e acaba aí gerando uma vibração um pouco maior em cima do trabalhador, tá certo? Estimativa de tempo efetivo da exposição diária. Isso aí você consegue controlar, né? Se você tem operadores, se você tem pessoas que vão manusear ferramentas e equipamentos que geram vibração, você já tem uma ideia de quanto tempo ele vai ficar para poder estar utilizando. Precisa ter essa estimativa documentada também, né? O tempo de exposição, melhor dizendo, não é verdade? Vamos continuar aqui, ó. Constatação das condições de superfície de trabalho que possam contribuir para o agravamento dos efeitos decorrentes da exposição. Gente, condições específicas de trabalho podem sim contribuir muito para o agravamento em virtude até mesmo dos seus efeitos, não é? Isso a gente já viu lá na videoaula de riscos ambientais, principalmente porque quando a gente trata de vibração, normalmente está atrelada ao ruído. Então precisamos entender essas condições aí e ir a campo analisar com um critério mais técnico, tá certo? Beleza, vamos continuar aqui. Esforço físico e aspectos posturais. Vamos entender. Dentro desse contexto, imagina uma pessoa utilizando um martelete, né? Um rompedor, né? O nome técnico dessa ferramenta, né? E ele está britando lá. Temos que analisar questões posturais. Uma, porque o equipamento também é muito pesado, né? O equipamento tem ali a sua carga de peso, né? E isso vai interferir não só na postura do trabalhador, na maneira como ele vai trabalhar, e principalmente se esse trabalho com esse equipamento vai ser feito em uma posição que seja confortável para o trabalhador. Se vocês verem lá no vídeo de riscos ambientais, conceitos básicos, tem um aspecto da vibração lá em que o rapaz está usando um martelete na horizontal. Olha só, já é tão complicado usar aquela ferramenta na vertical, né, britando um solo ali. Imagine ele britando uma parede com ele na horizontal, o quanto que isso não pode ser danoso aí para a saúde dele, não é verdade? Então, é isso que a gente tem que observar aí dentro desse critério, tá certo? Dados de exposição ocupacionais existentes. Bem, aí já fica um pouco mais complicado, né, gente? Que entra dentro do contexto do PCMSO, né, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Porque assim, o médico tem que avaliar as condições físicas do trabalhador mediante a exposição aos riscos, não é verdade? Mas às vezes o médico não consegue prever se aquele trabalhador vai utilizar alguma ferramenta no seu dia a dia que gere vibração, não é? Então, dentro desse contexto, fica muito complicado a gente compreender um pouco melhor, a não ser no caso, né, para operadores de máquinas que vão trabalhar na operação com esses equipamentos, aí sim o médico consegue ter um controle melhor, mas no caso de ferramentas e alguns equipamentos que a exposição é eventual, acaba sendo um pouco complicado. Mas o que acontece? Dentro desse aspecto a gente já sabe as consequências que podem estar causando dentro do corpo do trabalhador, né? E com isso a gente tem que atrelar o que? As medidas de controle mais eficientes para diminuir não só a exposição, mas principalmente a vibração no corpo do trabalhador, tá certo? Então a gente tem que só atentar a alguns detalhes básicos aí para poder estar compreendendo melhor. Bem, informações ou registros relacionados
a queixas, antecedentes médicos, né, relacionado aos trabalhadores expostos, né? Bem, se a gente tiver esses dados também, podemos estar contemplando dentro do nosso documento, né? Vale lembrar que a gente vai ter que estar consultando o ASO aí e até mesmo o histórico profissional do trabalhador para a gente poder aí, né, ter um consenso legal e poder desenvolver esse laudo com o maior critério técnico possível, sempre preservando a saúde do colaborador, correto? Então é nesse aspecto que a gente tem que estar se apegando para poder facilitar um pouco mais também a nossa vida e também desenvolver um documento que ele garanta a proteção do trabalhador, tá certo, gente? É isso aí, beleza? Vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Bem, a norma de higiene ocupacional, né, da Fundacentro, tanto a NHO 9 e a 10, ela traz no seu item 6.3.2.2 transdutores de vibração. Ai, o que é isso, né? Transdutores de vibração, nós vamos compreender. A seleção dos transdutores de vibração, considerados, né, acelerômetros, que é o nome dessa ferramenta aqui, ó, que vocês estão vendo, chama-se acelerômetro, deve ser feita considerando o tipo de montagem necessária ao devido posicionamento e fixação dos transdutores e as características do sinal a ser medido, tais como frequência e amplitude. Olha só que legal, hein, gente? Frequência e amplitude. Lembra que a gente viu muito isso aí na aula sobre o ruído, o conceito técnico? A gente viu uma boa base no que dá aí a interpretação da frequência e amplitude, né? Então, ocorrência de picos elevados, por exemplo, né? Movimentação de veículos e pisos irregulares ou emburacados, ou medições de plataformas vibrantes. Gente, a gente viu que dentro desse subitem ele dá aquele contexto sobre o princípio das ondas que a gente viu na aula de ruído, conceito técnico, não é? Só que a gente vai relembrar um pouquinho aqui, até mesmo para embasar um pouco mais a nossa aula e não ficar muito no esquecimento, né? Então, a gente viu na aula sobre o conceito técnico do ruído que as vibrações, né, que as ondas, os princípios das ondas, elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. As mecânicas são geradas por ruído e vibração, conforme a gente vê aqui na nossa lousa virtual, né? E as eletromagnéticas são aquelas geradas por radiações ionizantes e não ionizantes, tá certo? Então a gente sabe que o aspecto básico da onda, ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Como nós estamos trabalhando com ruído e vibração, né, que estão atrelados aí muito próximos uns do outro, nós vamos dar uma boa base aí para vocês compreenderem um pouco mais, né? As características básicas no que diz respeito aí às ondas está relacionado ao que? A amplitude de onda, né, que é a força, a potência dela, né, que caracteriza aí o nível dessa onda, né? E nós temos o que? A frequência, que é a quantidade de ciclos que é gerado. A frequência, meus queridos, ela é medida em Hertz, que é uma grandeza que mede a quantidade de onda sendo gerada ali naquele momento, né? Então, para a gente colocar isso um pouco mais em miúdos, se a frequência de ondas é medida em Hertz, que significa quantos ciclos de onda por segundo é gerado, se vocês olharem no meu exemplo aqui embaixo, eu tenho uma onda de 3 Hz ou de 3 ciclos, correto? Aonde eu tenho um comprimento de onda, ou seja, onde ela se inicia e aonde ela finaliza, correto? Vamos olhar o segundo exemplo lá. Eu tenho uma onda de 9 Hz, onde eu tenho uma quantidade de ciclos, né, 9 ciclos, e eu também tenho um comprimento de ondas. Mas o que acontece, gente? Qual que é a singularidade entre elas aqui? Na onda de 3 Hz, eu tenho um comprimento de onda um pouco maior. Vocês estão observando lá, correto? E na onda de 9 Hz, eu tenho um comprimento de onda um pouco menor. O que caracteriza aí que quando é maior a minha quantidade de ciclos de onda, né, por segundo, menor vai ser o meu comprimento de onda. E quanto menor seja a minha quantidade de onda, maior será o comprimento da onda. Ou seja, maior será o caminho que ela vai estar percorrendo aí, tá certo?
Isso a gente deixou bastante claro lá na aula de ruído conceito técnico. Caso vocês tenham dúvida, eu recomendo que assistam novamente a videoaula dentro do princípio das ondas, que a gente dá uma boa base lá, tá certo? Então, colocando aqui em miúdos, a gente conseguiu perceber que uma onda de 9 Hz ela tem um comprimento de onda menor e que uma onda de 3 Hz ela vai ter um comprimento de onda um pouco maior, tá certo? Isso é o que caracteriza aí a questão não só das ondas eletromagnéticas ou das mecânicas, aonde estão embasados os conceitos sobre ruído e vibração, que o conceito técnico, científico dos dois segmentos de onda se aplicam tanto para ruído, para vibração, para radiações ionizantes e não ionizantes também, tá certo? Aqui a gente consegue compreender um pouco melhor, olha só que legal, que toda onda perde amplitude, força, potência durante a sua propagação. Isso é um grande fato aí da física, na verdade. Porque o que acontece, gente? Quanto mais caminho ela vai se percorrer, menor vai ser a força com que ela vai chegar. Se tratando do ruído, quanto mais a gente se afasta da fonte de ruído, o ruído não fica menor. É a mesma coisa, se vocês olharem lá embaixo a antena também, de ondas eletromagnéticas, é o mesmo princípio, tá? Então isso a gente usa como base também para efeito de proteção coletiva. Afastar os trabalhadores da fonte de ruído, da fonte de vibração, não é? Ou das fontes de radiações também, que entra aí como medidas de controle. Legal? Então é isso, tá, gente? Não tem muito segredo dentro desse contexto aqui. Só que olha que interessante aqui, ó. Vibração versus ruído. A gente sabe que a amplitude de onda ela é medida em decibel, porque nós estamos falando de força, nós estamos falando de potência, nós estamos falando de volume, altura. E a frequência de onda é medida em Hertz. Mas aí, gente, e a vibração é medida em quê? Né? Vamos entender isso aqui. Olha só que legal. A gente pode também medir a vibração em decibel. Mas, porém, o que acontece? Para a gente usar isso como base, né, a gente precisa ter um critério de avaliação no que diz respeito ao quê? Eu preciso ter a amplitude de onda, a força da onda, mais a frequência da onda, ou seja, a quantidade de ciclos que é gerado. Com isso eu vou ter o quê? A aceleração. Lembra que o acelerômetro lá que a gente viu no item da norma da Fundacentro, é ele que mede a quantidade de vibrações em metros por segundo, correto? Então aqui nesse nosso contexto a gente vai juntar a força da onda com a quantidade de ciclos, onde a gente vai ter a aceleração ponderada à frequência, tá certo? Porque, né, a gente já sabe que ruído e vibração é medido em Hertz, porque nós estamos falando de frequência, não é isso? Então, nessa questão dessa unidade, a gente vai usar a aceleração como unidade de medida, que é dada em metros por segundo, tá certo? Legal? Beleza, vamos continuar aqui. Bem, dentro do nosso contexto a gente já percebeu, né, que vibração e ruído estão muito próximos, né? A gente sabe que a capacidade humana em ouvir sons, ela vai de 20 a 20 mil Hz, não é isso? Olha só, dentro da questão da vibração, a gente consegue sentir a vibração em 1,5 Hz, né, 0,5 a 1250 Hz. Olha só que interessante, né? Então já entra também dentro do contexto aonde a gente consegue captar aí com o nosso canal auditivo. Tá certo? Não tem segredo, gente. Ruído e vibração estão sempre muito próximos um do outro e o mesmo contexto de avaliação pode ser aplicado para ambos os casos, tá certo? Não esqueçam desse detalhe aí na hora de fazer a sua avaliação quantitativa, tá certo? Colocando dentro do nosso contexto, voltamos aqui para a NHO 9, avaliação de exposição ocupacional de vibração de corpo inteiro. Vamos entender um pouquinho aí esse contexto, né? Até mesmo para a gente saber os níveis de tolerância da exposição do trabalhador aí para esse nível, tá certo? Vamos lá. Opa, deixa eu sair da frente. Isso, falou, tchau. Bem, vamos continuar aqui. Bem, dentro do quadro 1 da NHO 9, nós temos lá os limites de tolerância. Olha só que legal. Nós temos a aceleração em metros por segundo elevado ao quadrado, né? Nós temos as considerações a serem feitas e as recomendações, né? A gente sabe
que é considerado um nível aceitado, de 0 a meio metros por segundo elevado ao quadrado, isso em termos de vibração. Considera-se condições existentes, de manutenção existente. Agora, de 0,5 a 0,9, a gente já precisa de um nível de ação aí, uma adoção de medidas preventivas aí para a exposição a essa vibração, né? E de 0,9 a 1,1 é um registro de incerteza, né, gente? A gente já entra na questão da incerteza, adoção de medidas preventivas, corretivas para a redução da exposição. E agora, né? Quando a gente entra acima de 1,1, né? Vamos entender esse conceito aqui, ó. Caracteriza-se condição insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacionais diária às vibrações de corpo inteiro. Legal, a gente viu isso anteriormente, né? Valor da aceleração resultante à exposição normalizada à área de 1,1 metros por segundo elevado ao quadrado. Então a gente sabe que quando chega nessa questão, nessa numeração, nós já temos aí, né, a questão da insalubridade caracterizada aí, tá? Que o trabalhador não pode estar exposto acima desses limites, tá certo? Então é isso que o quadro 1 nos traz. A mesma coisa, né, que a gente viu lá na NR15, né, no anexo 1, a gente viu os limites de tolerância para exposição ao ruído. A NHO 9 traz o quadro 1 também como exemplo de exposição aos limites, né? Legal, isso ajuda bastante a gente agora a ter essa base legal aí, tá certo? Beleza, vamos continuar aqui. Bem, medindo a vibração de corpo inteiro. Olha só que interessante, hein? Aqui nós temos um medidor de vibração, onde eu tenho aqui o acelerômetro, né? Que é aquela pecinha que a gente viu lá no início da aula lá, onde ela tem os seus eixos vibratórios ou trixial. Por que são esses eixos, gente? Se vocês olharem aqui, aquela caixinha ali com aquelas setas, ali são os eixos que vão medir a vibração que está chegando no corpo. Agora, se vocês observarem o meu bonequinho lá na poltrona, olha só que interessante, né? Eu preciso pegar as vibrações que vêm do lado esquerdo e direito, e de cima e de baixo, tá certo? Ou seja, é tudo que vem no corpo do trabalhador. Se vocês olharem a segunda foto lá, o acelerômetro posicionado em cima da poltrona, ele já está recebendo as medições da vibração que está vindo de baixo, que está vindo das laterais e que está vindo também de trás. Olha só que legal, né? Isso ajuda muito aí a gente ter uma ideia da exposição em que o trabalhador está no seu dia de trabalho, mediante aí a avaliação desse medidor de pressão, desse medidor de vibração, que vai nos dar aí em valores, né, em metros por segundo elevado ao quadrado, a dosagem de ruído que está sendo gerada pelo equipamento, tá certo? Legal, né? Isso aí é bastante tranquilo. E como medida de controle, a gente pode estar adotando aí alguns recursos bastante básicos, né? Bem, um deles também é a questão das imperfeições de solo onde esses equipamentos circulam. Se tem a gente como fazer uma condição melhor também de superfície para poder esses equipamentos estar se deslocando, né? E também a questão da utilização de poltronas onde elas consigam absorver aí, né, toda essa vibração ou parcialmente, deixando o trabalhador abaixo dos limites do quadro 1. Né? Isso ajuda muito aí no dia a dia, principalmente trabalhadores que ficam quase 8 horas em cima ou até mais de 8 horas em cima desses equipamentos, para lá e para cá, ou seja, absorvendo vibração o tempo todo no corpo, né? Porque a gente já sabe as consequências disso, né? Acaba aí afetando todo o sistema ósseo-muscular do trabalhador, aonde vai manifestar diversas doenças aí com o passar do tempo, tá certo? Vamos continuar aqui. Norma de higiene ocupacional é a NH 10, avaliação de exposição ocupacional, vibração de mãos e braços. Gente, eu até tirei o volume desse martelete aqui, porque é ensurdecedor, não só o ruído, mas principalmente também a vibração lá. Se vocês olharem bem o contexto ali, ó, do meu trabalhador, olha, é doído, viu, gente? Eu vou até mostrar um pouquinho desse ruído para você, o quanto que isso é perturbador no dia a dia, até mesmo para quem está protegido com protetor auricular. Ó, dá só uma escutada aí, ó. Meu Deus, é muito ruído, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Como é que pode, né? Então, por isso que a gente precisa proteger aí esses profissionais, né?
É a nossa missão aí dentro do ambiente de trabalho, tá certo? Então, conforme a NHO 9, a NHO 10 também traz um quadro 1, aonde tem o mesmo contexto de medições para exposição, só com a diferença em que os níveis são um pouco aí considerados mais altos, porque a gente está falando de vibração de mãos e braços, né? Não é de corpo inteiro, né? Então a gente tem aí de 0 a 1,5 metros por segundo elevado ao quadrado, considerado um regime de exposição aceitável, né? De 2,5 a 3,5, considerado um nível de ação, ou seja, a gente já precisa tratar de um meio de proteção aí, né? De 3,5 a 5, regime de incerteza, aí precisa de uma adoção de medidas preventivas, corretivas para a redução da exposição. E acima de 5.0, conforme o anexo 8 da NR15, que caracteriza as condições insalubres caso seja superado os limites de exposição ocupacional à vibração, o que acontece de mãos e braços? O valor não pode ser ultrapassado de 5 metros por segundo elevado ao quadrado, conforme está aqui, não é isso? Olha aí, adoção de medidas imediatas e corretivas, tá certo, gente? Então, precisamos nos atentar à questão desses quadros, tá? Para a gente poder colocando uma medida de controle bastante eficiente no que diz respeito aí à proteção do trabalhador. E a mesma coisa na questão da medição, né? Nós temos aqui, né, um medidor de pressão, só que o que acontece? Nesse caso, olha lá, a gente vai colocar o acelerômetro na mão do trabalhador, tá? Aonde vai captar também os 3 eixos lá que a gente está vendo ali ilustrados, né? Para saber qual é a dosagem de vibração que está chegando no corpo do trabalhador, tá certo? E em matérias de proteção individual, o que a gente pode considerar aí, né? A gente já conhece essas luvas aí bastante divulgadas em muitas lojas aí de equipamentos de proteção individual, né, dos EPIs. E o que acontece? Elas conseguem absorver uma certa, né, quantidade, mas não é 100% eficiente na questão da neutralização, tá certo? Então a gente precisa aí, por meios técnicos, saber quanto tempo o trabalhador pode ficar exposto quando ele estiver manuseando uma ferramenta, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora uma ferramenta bastante útil que foi desenvolvida pela Steel. A Steel é uma das empresas pioneiras aí na fabricação de ferramentas elétricas e entre outros componentes, né? Uma planilha, gente, uma calculadora que foi desenvolvida pelo departamento de engenharia da Steel, né, que consegue calcular aí o tempo de exposição em que um trabalhador fica exposto a uma determinada quantidade de vibração. Só que para isso precisamos saber qual é a quantidade de vibração de mãos e braços em que o trabalhador está exposto, para a gente poder fazer o regime de exposição, tá? De quanto tempo ele vai ficar exposto ali ou seja, colocar entre outras medidas de controle através da luva ou o revezamento também aí, tirando um trabalhador e colocando o outro, tá certo? Vamos assistir aí como que é feito o desenvolvimento dessa calculadora, porque ela está em todos os idiomas, tá certo? Em todos os idiomas, ou seja, a gente coloca em português, fica muito mais fácil a gente compreender, tá certo? Assistam comigo aí. Bem, pessoal, abri aqui a minha calculadora, né? Já está em português aqui, né? Para a gente compreender um pouco melhor aqui a questão das nossas colunas. E aqui eu tenho as máquinas, né? Onde eu vou lançar aqui a vibração em que cada uma delas vai gerar. Então, por isso é importante, na hora do uso dessa calculadora, vocês terem o manual lá do fabricante, né? Porque essa calculadora ela trata de vibração de mãos e braços, conforme está aqui, né? Então, para vocês terem uma ideia, se eu coloco aqui para vocês, ó, uma máquina que gera 6 metros por segundo, ele vai considerar aqui para mim que é aceitável que esse trabalhador fique exposto somente 1 hora e 23 minutos. E que para essa exposição eu tenho um nível aqui de alerta de 5 horas e meia, né, de 5 horas e 33 minutos. Agora vamos imaginar que esse trabalhador fica exposto, né, aqui a gente coloca o tempo em que ele vai ficar exposto a essa quantidade de vibração. Vou colocar aqui, por exemplo, 6 horas, né, que ele vai ficar exposto.
que vai acontecer? Automaticamente nós temos aí que ele fica exposto a 5,2 de metros por segundo elevado ao quadrado, ou seja, se está em vermelho, gente, já é altamente insalubre. Agora, se eu fizer um revezamento aqui, vamos colocar 2 trabalhadores, né, caracterizando aqui, eu coloco 2 trabalhadores, divido o tempo, cada um vai ficar 3 horas, olha o que acontece, eu já caio com um nível de ação, né? Ou seja, eu tenho que colocar uma medida protetiva aqui no que diz respeito a essa exposição, tá? Ou seja, vou colocar luvas no trabalhador para atenuar um pouco mais. Mas isso não muda também que o nosso regime de exposição, aqui, o aceitável, seja de 1h23 e que a gente tenha um nível de alerta para 5h33 minutos. Então essa calculadora ela é bastante interessante porque ela já dá essa base para a gente, baseado no que, né? Naqueles cálculos que estão dentro da NHO 10, né? Que trata sobre vibrações de mãos e braços, tá certo? Então isso ajuda bastante aí, mas você primeiro precisa ter esse quantitativo aqui, que pode estar vindo nos documentos dos equipamentos, né? Nos manuais técnicos, onde vai dar essa prescrição aqui, tá? Da exposição em que o equipamento gera, beleza, gente? Bem, eu espero, né, que todas essas informações aí tenham agregado muito valores ao conhecimento de vocês aí, e a gente se vê na próxima videoaula, né, que a gente vai tratar ainda dessa série dos riscos ambientais, aonde a gente vai estar colocando mais agentes aí dentro de um conceito técnico, né? Que vira e mexe, as nossas normas sofrem alterações aí, então muitos vídeos que estão no YouTube acabam ficando desatualizados e por isso muitos estudantes acabam tendo dúvidas aí na hora de fazer as suas consultas nas NR e principalmente comparar com o que está sendo dito nas videoaulas aí de alguns companheiros, tá certo? Por isso a intenção da Academia da Prevenção não é só praticar a segurança do trabalho, mas também levar a informação mais atualizada aí para estar todo mundo agregando valores ao conhecimento. Beleza, gente? Então a gente se vê na próxima videoaula. Um abraço a todos!